Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui novamente gravar um videozinho, conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto sério, né? Algo que eu já vivi e algo que eu ainda vivo, né? Porque eu ainda não estou livre, mas que pela graça de Cristo, Deus tem me sustentado, Deus tem me carregado, Deus tem me dado forças, né? Vim falar um pouquinho sobre a depressão. Por que eu resolvi falar isso, né? Porque hoje a gente vê tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas esgotadas, né? Pessoas no seu limite ali, pessoas sem esperanças, pessoas o inimigo tentando destruir essas pessoas, né? A depressão é uma doença, né? Uma doença da mente. Eu não pesquisei, eu não sou especialista, não sou formada em nada, mas o que eu quero falar para vocês sobre a depressão é devido à experiência que eu tive, ao sentimento que eu tive, ao que eu senti nos momentos das crises, o que eu pensava, né, o que eu queria, né? Eu acredito que a depressão para todos é uma doença só, né? Os mesmos sentimentos que eu tive, eu acredito que são os mesmos sentimentos que uma pessoa que está vivendo depressão nesse momento tem. Por que eu falo isso? Porque a depressão é uma dor profunda que você sente na alma. É uma dor que você não consegue explicar. Às vezes você não está nem passando por um momento assim, terrível de morte terminal, da morte de alguém. Às vezes é uma coisa assim que para outra pessoa, poxa, uma besteira dessa. Mas para você aquilo ali se torna tão pesado, tão dolorido, tão esgotante que você apenas quer se livrar daquela dor. E muitas das vezes você se livra tirando, infelizmente, a sua própria vida. Eu vivi dois ápices, né? Dois momentos assim muito marcantes na minha vida da depressão. O primeiro momento foi quando eu tinha 17 anos, né? Na época meus pais se separaram, né? Meus pais se separaram. A gente morava numa cidade, meu pai decidiu ir morar em outra cidade. Quando ele chegou nessa cidade, ele viu que o comércio não se encaixava no ramo que ele tinha. Ele viu que o comércio dessa cidade não dava certo para ele e ele decidiu voltar para a cidade anterior onde ele estava. Na verdade, isso foi uma desculpa que ele queria dar, né? Ele queria, na verdade, se separar da minha mãe, mas ele não queria deixar minha mãe com um monte de filho pequeno, sem saber fazer nada. Na época, minha mãe era totalmente dependente dele. E ele não queria dizer assim, olha, você vai ver sua vida, eu vou ver a minha, né? Então ele, digamos que ele foi fraco e pegou e colocou a minha mãe nessa cidade com filhos pequenos, né? Na época eu era maiorzinha, que estava solteira em casa. Ele tinha outros filhos, mas já estavam casados, mais velhos. E, e ele pegou, colocou a gente lá e voltou para a cidade que ele estava, porque ele disse que lá era melhor, né? Para ele trabalhar, os negócios dele. E a minha mãe, e quando eu me vi numa situação onde a minha mãe estava no fundo do poço, a minha mãe estava sofrendo muito pela falta do meu pai, a minha mãe, ela não se alimentava mais direito, a minha mãe só vivia reclamando, só vivia triste por falta dele. A minha mãe sempre amou muito meu pai. E eu vi aquele sofrimento da minha mãe, eu me senti muito cobrada, porque eu era filha naquela época, eu tinha 17 anos, era mais velha dos meus irmãos. Tinha um que tinha 14, tinha um que tinha 11, tinha outro que tinha acho que 9, e por aí ia. E aí eu me senti que eu era responsável pela minha família naquele momento, e eu me senti é, só, me senti tão só, vendo a minha mãe naquela situação, vendo a dificuldade financeira que a gente estava passando, e eu não sabia o que fazer. E isso me fez me envolver com pessoas erradas, isso me fez praticar coisas erradas, pecados graves, né? Pecados graves. Eu conheço o Evangelho desde os meus 7 anos de idade, quando Cristo bateu na porta da minha casa. Na época minha irmã era mais velha, né? Ela era solteira, então ela aceitou, recebeu um estudo bíblico, se converteu, acabou levando a gente. Na época eu tinha 7 anos, então assim, eu conheci o Evangelho desde os meus 7 anos de idade. Mas nessa época eu não tinha um compromisso assim com Deus, não tinha nenhuma aliança com Deus. Então quando eu passei por esse momento difícil, eu acabei me sentindo sufocada, me sentindo sozinha, sentindo abandonada, porque para uma jovem de 17 anos, uma jovem que não tem muita experiência na vida,
o pai ali, mesmo que o pai não exerça aquela função de pai, protetor, sacerdote, esposo, o pai, a presença masculina de um pai em um lar é extremamente importante para, principalmente para as filhas mulheres, né? E chegou aquele momento ali onde eu estava conhecendo meu corpo, conhecendo pessoas. Meu pai não estava ali para trazer aquela proteção para o lar, para trazer aquele cuidado. E eu me envolvi com pessoas erradas, fiz coisas erradas. E aí, cheguei no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu vi o estado que eu estava. Eu estava deprimida, eu estava me sentindo um lixo, eu estava me sentindo um pó, sentia que eu não tinha valor para nada, sentia que eu não podia satisfazer as expectativas da minha mãe, não podia cuidar da minha mãe, não podia cuidar dos meus irmãos, não podia cuidar nem de mim mesma. E eu me senti tão mal, que eu vi o que eu tinha feito com a minha vida, eu tinha estragado a minha vida, eu tinha estragado os planos de Deus para mim, né? Apareceu pessoas da igreja querendo compromisso comigo, mas eu não queria, eu queria o mundo, eu queria as coisas do mundo, eu queria viver o mundo, eu queria ter experiências, né? Porque meu pai sempre criou a gente muito restritamente. A gente não usava batom, a gente não pintava unha, mesmo quando a gente não estava na igreja, mesmo quando a gente não tinha nenhum compromisso com Deus. Meu pai não deixava a gente usar roupa curta, meu pai não deixava a gente chamar palavrão. Ele chamava algumas vezes, mas a gente era proibidíssima de chamar palavrão. Na nossa casa, nenhum dos filhos do meu pai chamava palavrão. A gente não chamava palavrão, a gente não usava roupa curtas, a gente não pintava a unha, a gente não usava batom, principalmente batom vermelho. Meu pai jamais deixava a gente usar essas coisas. E brinco, se fosse uma pedrinha bem pequenininha, ainda assim ele reclamava, viu? Ele proibia a gente de furar a orelha. Então meu pai criou a gente muito ali, muito restritamente. E eu, como uma jovem, envolvida com muitos jovens naquela época, queria aproveitar essas coisas, queria ter o conhecimento, queria ter provar essas coisas. E tudo que a gente, e às vezes os nossos pais criam a gente acha errado, mas é uma forma deles planejar, é uma forma deles proteger a gente, né? Mas eu não entendia isso. E quando meu pai abandonou a gente, me senti só, me senti vazia, me senti que não tinha valor, me veio muitas pessoas tentando fazer minha cabeça. Você tem 17 anos, daqui a pouco você tem 18, você manda na sua vida, você pode fazer o que você quiser, você já é responsável por você. E foi isso que eu fiz. Acreditei na conversa dessas pessoas e caí no mundo para aproveitar as coisas do mundo, os prazeres, as festas. Conheci muitas pessoas erradas, fiz coisas erradas diante de Deus e me senti um lixo, me senti um pó. E aí, quando eu vi a situação que eu estava, sabe qual era a situação que eu estava? A situação do filho pródigo. O filho pródigo, ele disse: pai, eu quero a minha parte na herança, eu já sou adulto, eu quero a minha parte na herança, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir, eu quero aproveitar tudo que o mundo tem para me oferecer, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não tinha dinheiro, mas não importa, quando o inimigo quer destruir você, você não pode ter nada, o inimigo só quer destruir a tua vida. Enquanto tu tem vida, ele está fazendo tudo para te destruir. E aí, quando eu vi a situação que eu estava, né, como o filho pródigo se encontrou comendo lavagem no fundo do poço, eu disse: eu conheci um Cristo que pode reconstruir a minha história, que pode reescrever a minha história, que pode me tirar dessa situação. Para vocês terem ideia, chegou um momento da minha vida que eu estava tão deprimida em toda aquela situação que eu tinha me envolvido, que eu disse assim: Senhor, eu quero morrer. Eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais carregar esse peso, eu não quero mais sentir essa dor que está atravessando o meu peito, eu não quero mais. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, pedi a Deus para morrer, eu pedi a Deus para morrer, eu disse assim: olha, Senhor, amanhã eu não quero mais acordar viva, eu quero morrer, por favor. Eu implorei a Deus para que ele tirasse a minha vida. E para vocês terem uma ideia, eu me deitei, quando eu me deitei na cama, eu já me deitei com as mãos cruzadas. Me deitei na posição ereta ali e com as mãos cruzadas. Fechei os olhos, fiquei naquela posição até eu adormecer. Quando eu adormeci, beleza, dormi ali. Quando no outro dia que eu abri os olhos, que eu vi que eu estava viva, a dor parece que piorou, foi uma dor pior. E eu chorei deitada ali. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por que o Senhor quer que eu esteja viva? Por que o Senhor... Porque eu tenho que viver, se eu não estou aguentando essa vida, se eu não estou aguentando esse sofrimento. E comecei a conversar, desabafar, falar coisas que não tinha conexão, que não tinha sentido. E aí
E aí foi quando eu lembrei de Cristo, né? Foi quando eu lembrei que Ele poderia reconstruir minha vida. Na verdade, não foi eu que lembrei, foi Deus que colocou na minha memória que Ele pode todas as coisas, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso. E aí eu comecei a me levantar aos poucos. Eu lembro que nesse mesmo dia que eu pedi a Deus isso, meu pai teve um tempo que ele tinha cavalo e quando ele voltou para a cidade onde a gente morava, ele deixou um cavalo. E quem tem cavalo tem corda, tem objeto lá, né, que os cavalos usam. Eu lembro que eu me levantei nesse dia que eu pedi a Deus para morrer, me levantei, fui no quintal, peguei uma corda. E na hora que eu peguei essa corda, eu joguei embaixo da minha cama. E fui pegar um banquinho que tinha lá em casa e coloquei o banquinho no quarto. E na hora que eu me levantei, na hora que eu me levantei, né? Isso foi em sequência, assim, né? Quando eu acordei, que eu queria muito ter morrido, e que eu me acordei ali, que eu vi que a dor continuava e que eu estava ali viva, eu fiz isso, né? E aí eu fui lá, peguei a corda, fui no quintal, peguei a corda rápido, voltei para dentro do quarto, joguei a corda embaixo da cama, peguei um banquinho que meu pai tinha assim, né? Que ele usava, e coloquei lá no quarto. E na hora que houve um silêncio na minha casa, eu fui lá, peguei a corda, peguei o banco, coloquei. E na hora que eu fui amarrar a corda, a minha mãe entrou na hora dentro de casa, ela estava no quintal de frente de casa, disse, Bel, você não vai não comer? Já é 8 horas, venha comer, mulher. Aí eu senti que ela estava vindo em direção ao meu quarto. Aí na hora eu peguei, nem tinha dado nó na corda em cima. Eu peguei a corda, joguei rápido embaixo da cama, peguei o banco, coloquei assim no canto e fiquei sentada na cama. E ela entrou, levanta, mulher, venha comer. E aí ela ficou me observando assim. E aí eu me levantei e fui para a cozinha. Depois daquele momento foi a primeira tentativa que eu tentei me suicidar. Depois daquele tempo, eu passei por outras crises depressivas, né? Eu tive depressão pós-parto, né? Eu engravidei com 22 anos, me casei com 19. Nessa época eu já tinha voltado para Cristo, já tinha me rebatizado, né? Já tinha voltado para Cristo. E aí eu tive depressão pós-parto, eu tive depressão depois, crise muito forte quando meu filho já era grandinho. Então, assim, a minha vida tem sido uma luta contra a depressão, porque a depressão, quem não faz tratamento, e até quem faz tratamento, quem busca socorro, quem toma medicação, muitas vezes tem que se policiar, porque a depressão é uma tristeza profunda da alma, é a sua alma pedindo socorro, e muitas das vezes você fica triste por besteira, por coisas simples, você fica triste. E eu quero contar a minha experiência para vocês, porque é algo que me trouxe grandes sofrimento. Quando eu vejo pessoas com sintomas de depressão, na hora eu pego assim, meu Deus, essa pessoa está passando um momento difícil da vida dela, vou tentar alegrar de alguma forma. Então eu puxo assunto, faço com que a pessoa fale, é isso que a gente tem que fazer. Quando você perceber que a pessoa está com sintomas de depressão, arruma uma forma dela falar, fale de assuntos para que ela se abra, para que ela converse. E às vezes quando eu vejo que a pessoa está ali muito trancada no quarto, não sai, eu vou lá e puxo assunto e converso, e brinco, e rio, e falo de coisas para que essa pessoa se abra e fale, desabafe, coloque para fora. Muitas das vezes a pessoa não consegue nem sorrir mais, né? E às vezes quando eu saio da casa dessas pessoas, eita, talvez eu foi uma bênção. Obrigada, eu estava meio deprimida aqui, mas foi uma benção. Volto mais vezes. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Eu sentia muita falta de pessoas para conversar comigo, eu sentia muita falta de pessoas não para me criticar, né? Porque tem pessoas, minha gente, que você já está numa situação terrível, uma situação de morte, depressão, uma situação de morte, é algo terrível. E as pessoas ainda vêm falar que depressão é falta de fé. Meu Deus do céu. Quando uma pessoa fala uma coisa dessa, parece que ela está dizendo assim, olha, tu quer morrer, toma um caixão, eu te dou de graça, eu pago o caixão para tu. É isso que está falando, porque depressão não é brincadeira não, minha gente, depressão é algo seríssimo. Pessoas estão morrendo, pessoas estão se suicidando, estão tirando suas vidas por conta da depressão. Quando acabar, tu vai falar isso, que a pessoa está com depressão, é frescura, é falta de Deus. Não, gente, sério, não dá. Eu passei por isso, né? Pessoas da minha família falando assim, poxa, por que você está desse jeito? Por que você está desse jeito, hein? Entraram no meu quarto, viu que eu estava deitada, que eu não tinha vontade de fazer mais nada, que eu só estava deitada, eu não comia, eu não bebia, eu só ficava deitada, eu ficava mexendo no celular o dia todo ali, vendo aquilo que só porque não tinha outra forma de eu reagir. E as pessoas, por que tu tá assim? Minha filha, tenha fé em Deus, isso é falta de Deus, viu? Minha gente, aquilo ali era morte para mim, porque
eu mesmo estando no estado que eu estava, eu sentia a presença de Deus. Eu sentia que Deus me amava, mas eu não conseguia sair daquela situação que eu estava. Então eu vivi muito isso, né? E é muito triste você ver pessoas falarem isso, é muito triste mesmo, porque se a gente for ver na Bíblia, muitas pessoas passaram por momentos depressivos. Jesus passou por um momento de depressão profunda no Getsemane. Elias passou por um momento de depressivo. Pessoas espirituais, pessoas de Deus, o próprio Cristo passou por um momento depressivo. Como tu pode dizer para um ser humano que está numa situação terrível, onde o inimigo quer tragar, quer matar a pessoa, e tu vai dizer que, que aquilo ali é para Deus? Não é, minha gente, não é. Então a depressão é uma coisa séria, uma coisa terrível. Há 2 anos atrás eu tive outra crise muito forte. Eu algumas coisas não deram certo, né? E eu fiquei, e viu aquela tristeza, aquele questionamento: onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz e por que estou passando por isso, né? Muitas das vezes as coisas acontecem na sua vida e você não tem nem culpa. Aconteceu porque tinha de acontecer, aconteceu porque talvez você tenha tomado uma decisão errada, ou outras pessoas tenham tomado decisões erradas por você, e você ficou naquela situação, naquela tristeza. Olha, para quem tem depressão, para quem já teve depressão, uma tristezazinha pequenininha pode virar algo enorme, né? Então aquela tristeza você vai pensando, refletindo. Quando vê, tu tá numa depressão por algo até, vamos dizer assim, simples, né? E aí cheguei nesse momento que eu estava tão triste, que eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de me depilar, não tinha vontade de sair do quarto, ficava o dia todo deitado, olhando pro telhado, assim. E assim, me vi numa situação que eu disse: meu Deus, eu não tenho mais força de sair daqui, não. Eu não tenho força de sair daqui. Eu não vou fazer mais nada para me sair daqui. É daqui para um cemitério, porque eu não vou mais reagir, eu não tenho forças, eu não quero mais, eu não tenho prazer em mais nada. E eu digo para vocês: Deus me tirou dessa situação. Deus me levantou da cama, me fez tomar banho, me fez cuidar do meu corpo, me fez lavar meu cabelo. Deus me fez eu me sentir amada, porque é isso que Deus faz. Deus faz você se sentir amado, porque você é amado por Ele. Então a depressão não é brincadeira, não brinque com isso, não diga que isso é frescura, porque não é. Muitas pessoas estão morrendo porque muitos estão dizendo que é frescura, que é besteira, coisa da cabeça da pessoa, mas não é, gente, não é. Eu vivi isso. É uma dor que você sente, que era melhor você sentir uma dor física do que essa dor que você sente. Porque parece que é uma dor assim na alma, uma dor que só Cristo pode te trazer paz, só Cristo pode te curar, só Cristo pode ficar com você ali nos braços dele, cuidando de você. Eu me senti assim, me senti cuidada. E hoje eu digo: meu Deus, que situação eu estive alguns anos atrás. Se não fosse o Senhor, como eu estaria? Se não fosse o Senhor que me levantou da cama, que me deu banho, que lavou meus cabelos, que me fez se alimentar, que me fez reagir, como eu estaria? Como eu estaria? Então, assim, pense muito bem. Se você sabe de alguém que está com depressão, se você sabe de alguém que está se isolando, aquela pessoa que você via sair, que você via brincar, que você não está vendo mais, procure ajudar essa pessoa, procure se informar o que aconteceu com essa pessoa. Se você tem alguma aproximação com ela, ajude, puxe assunto, deixa ela falar, deixa ela desabafar. Criticar não vai ajudar. O que você pode fazer? Orar e arrumar uma forma dessa pessoa falar, dessa pessoa desabafar. Porque a depressão às vezes é falta de você falar, é falta de você se expressar, é falta de você dizer realmente o que você pensa. Porque hoje até você falar o que você pensa é proibido, né? Mas é isso, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa colocar aquilo para fora, aquilo vai trazer um alívio para a alma dela e para a vida dela, né? Hoje eu não estou fazendo nenhum tratamento contra a depressão, não estou tomando nenhuma medicação, mas eu tenho buscado muito a Deus. Quando eu vejo que eu estou querendo, que algo aconteceu que me entristeceu, que me deixou triste, seja algo na igreja, seja algo na minha família, eu digo: Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, não me deixa, Senhor, cura minhas feridas, e eu sinto cuidado e o amor de Deus, né? Eu acredito que assim, eu precisaria passar por um psicólogo, eu precisaria tomar uma medicação, mas no momento eu não tenho condições para isso. Então o que eu posso fazer? Me apegar a Deus com todas as forças que eu tenho, né?
e tentar me segurar nele, para não cair, para não voltar à situação que eu já tive há um tempo atrás. Eu sei o que é depressão, porque eu vivi isso, né? Vivi isso e tem momentos que eu sinto que a depressão quer voltar. Então eu peço a vocês que orem por mim, mas também cuide dos seus, ame os seus. E jamais use essa frase que depressão é falta de fé, que é falta de Deus, porque não é. Beleza? Então que Deus nos abençoe e que a gente venha orar uns pelos outros e cuidar uns dos outros, porque nós somos o povo de Deus, né? Nós somos o povo de Deus, povo pequeno, povo falho, mas nosso Deus é poderoso, é grande, né? E Ele está disposto a cuidar de nós e a nos fortalecer, a nos levantar todos os dias. Que Deus nos abençoe.